Então, gente, vamos falar da Meire. A Meire que vai palestrar agora, ela não é apenas uma palestrante ou então uma aluna transformada, ou aqui, né, a minha mentorada, aluna e tal. Ela é diferente, assim como o Jaque, assim como o Di, que passou por aqui, assim como Julinha, que passou por aqui. A Meire, além de ser, sim, minha aluna, e que começou toda a carreira dela comigo, eu tenho muito orgulho, lá em Power Mind, né, quando ela era cabeleireira. Ela começou toda a linha de estudos dela, que torna ela hoje, né, uma terapeuta realmente de muito sucesso. Ela também me ajudou muito como terapeuta. Então, dentro do Congresso Internacional aqui, né, de Reprogramação Mental, posso dizer para você que uma das pessoas que me ajudam muito como minha terapeuta, escolhida por mim, treinada por mim, no meu próprio método, e além de todo o conhecimento que ela tem, é a Meire. Quando eu preciso de um terapeuta, né, eu tenho aqui as pessoas que me ajudam, e eu sou a pessoa que mais preciso de ajuda, para vocês entenderem, né? Eu, como mestra, como treinadora, como palestrante, eu sou a pessoa que mais preciso terapeuta no mundo. Mas você não é a professora que forma terapeutas? Por isso mesmo, meu amor. Mas você não é a mestra? Por isso mesmo, meu amor. E é por isso que eu sou a mestra. E é por isso que eu sou uma treinadora de sucesso. Por quê? Porque eu tenho quem me ajuda. Porque eu tenho um terapeuta, porque eu tenho um mestre, porque eu tenho as minhas curas, porque eu tenho os meus recursos. Isso me torna gigante. Se eu não tivesse, eu não seria gigante. É por isso mesmo, né? Então a Meire, ela tem um papel fundamental na minha vida, também como minha terapeuta, não apenas quando eu mais precisei há muitos anos, mas hoje, inclusive, ainda. Inclusive cuidando do nosso pivetinho, né? Ela faz vários processos de terapia com o Arthur, né? Com Laura, com a minha família toda, comigo, né? Então a Meire hoje, ela não é apenas minha aluna formada, uma terapeuta Hertz, né? Formada por mim, trabalha como terapeuta Hertz, né? Justamente se você precisar de um terapeuta que atue com a técnica Hertz, com o meu método, um terapeuta de frequência, um terapeuta de cocriação, Meire, assim como os outros, são formados e trabalham com terapia Hertz, né? Com a terapia. Então, não é apenas essa a formação dela, inclusive minha formação, meu mestrado em Reiki foi com a Meire, né? Assim como a formação de barra de Axis, não apenas para mim, como para todos os meus funcionários, muitas pessoas como o Jaque também fizeram a formação de Reiki com a Meire. Então, a Meire hoje não é apenas a minha aluna, ela é uma mentora dentro da minha formação. Ela atende os meus mentorados. Ela é a mestra, digamos assim, a mentora dos meus mentorados. Então a Meire hoje, ela vai falar sobre o berço da prosperidade. Você pode mudar o padrão de escassez que você herdou ao nascer. Olha esse tema surgindo aqui de novo, né? Que é o detox. A fase 0, a fase de preparação e limpeza do holococriação. E todo esse currículo que eu vou ler agora, gente, é tudo isso que ela se tornou após Power Mind, após a holococriação. Porque quando eu conheci a Meire, aqui no chat das nossas palestras, ela era uma cabeleireira, não tinha nada de mentora, de terapeuta, era alguém querendo transformar a vida dela. Hoje ela é mestre em Reiki, é a pessoa no qual eu fiz o meu mestrado em Reiki, no qual nós formamos muitas pessoas em Reiki, já que também é formada com ela, né? É canalizadora da mesa radiônica quântica Presença Divina. Ela é uma terapeuta Hertz, uma Hertz terapeuta, com especialização em cocriar prosperidade, consteladora sistêmica. Ela é, então, como eu falei, uma mentora dos meus mentorados dentro da mentoria 1000 Hertz, né? Ela atende semanalmente os meus mentorados individualmente, né? E aqui no palco do Congresso Internacional de Reprogramação Mental, Hemocentizar, ela vai falar exatamente sobre aquilo que ela mais buscou na vida dela, as curas dela, a transformação que ela precisou, a jornada dela para limpar todas essas prisões, e hoje então falando sobre o berço da prosperidade, dentro do contexto de como que você pode mudar o padrão de escassez que você herdou ao nascer.
Ela que também é minha terapeuta, que cuida não apenas de mim, mas da minha família. Ela que é uma mentora, então, atendendo meus próprios mentorados dentro da minha mentoria. Ela que sobe nesse palco para agora transformar a tua vida também. Meire Guimarães, minha linda, muito bem-vinda! Uau! Você tá quase fazendo minha maquiagem borrar. Ai, tá lindona, meu amor! Bem-vinda, minha linda! Nossa! O palco é todo teu, vai lá! Uau, gente, muito emocionada, muito, 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 muito mesmo. Mas vamos lá, vamos subir frequência, vamos fazer, né, jus a todo esse currículo que eu estou recebendo, né, com muita honra, muita alegria, muita gratidão. Assim, é como se fosse assim, sabe assim, uma energia, um foco de energia, de gratidão. É isso que eu sinto nesse momento, né, por essas palavras. Estar aqui, né, como uma palestrante e com todas essas, né, esses termos que a Elaine trouxe, que faz parte da nossa vida, que faz parte da nossa trajetória, né, tantas coisas que nós já passamos, tantas coisas que eu já acompanhei. Eu acompanhei a Elaine desde 2014, quando ela estava começando. E eu estava falida totalmente, cheia de dívida, cartão estourado, não tinha como, mas eu era muito criativa, né? Então eu tinha muitas jogadas, assim, muito rápida. E ela via muito essa minha potência e dizia, um dia ela me fez um convite. Vamos criar dinheiro? E eu disse um sim, mas foi um sim tímido, foi um sim amarrado. Mas eu disse sim. E naquele momento, infelizmente, eu não consegui, né, executar o que eu precisava executar. Né? Tomei uns esporros, chorei uma semana, mas coloquei para dentro, né, o que eu precisava realmente curar e olhar. E o tema da minha palestra de hoje, né, o berço da prosperidade, né? Você pode mudar o padrão de escassez que você trouxe ao nascer. Então eu vou fazer uma prévia, trazendo um pouco de quem eu sou. Eu tenho 46 anos, nasci numa cidade do Nordeste chamada Olivedos, uma cidade muito pequena. Éramos em 6 irmãos e passávamos muita necessidade. E não era nós que passávamos necessidade, era todos, era geral, era como era a ambiência daquele lugar. E eu sempre fui muito, absorvia muitas coisas. E com 11 anos eu pensava, essa cidade não me cabe, eu não quero ficar aqui, eu preciso sair daqui. Só que eu não entendia, gente, mas era uma força. Então eu era uma criança revoltada, rebelde, malcriada, muito malcriada, mas eu não entendia nada disso. Então, eu sofria muito pelas questões financeiras, mas muito mesmo. E eu cheguei a fazer um decreto de que eu seria feliz. Não importava o que ia acontecer, eu seria feliz. Eu eliminaria tudo que me causasse dor, que me causasse sofrimento. Só que, na minha ingenuidade, na minha ignorância, eu não me dava conta que o que me causava dor era a falta de dinheiro. E foi aí que nós temos poder. Então, não importa. O que eu quero deixar bem claro aqui para todo mundo que está nessa live agora, para todo mundo que está passando por uma situação que parece que não vai mudar nunca. Saiba que sim, você pode mudar. Para isso, você precisa escolher, se acolher, olhar para a dor e ir para cima. Não cruzar os braços e chorar e se fazer de vítima. Porque muita coisa que você vive porque você não sabe. Assim como eu também não sabia o que eu estava fazendo. Na minha consciência daquele momento, eu achava que eu estava fazendo a melhor escolha, gente. E eu estava excluindo a prosperidade da minha vida. Excluindo a prosperidade devido à falta daquilo que me causava dor.
Só que entendam que a palavra, ela tem tanto poder que realmente eu criei essa realidade na minha vida. Fui uma criança muito doente, com muitas doenças, era chamada de Maria das Dores, né, de tantas doenças que eu tinha, né, junto, quando eu conheci a Elaine, isso que eu fui curar, tá? A princípio, eram minhas doenças mesmo, eu tinha uma infecção urinária que era assim, todo mês, nunca sarava, tá? Depois eu fui entender que era fundo emocional financeiro. Então eu saí daquela cidade, eu fui para a vida, eu fui para o mundo, eu tinha uma tristeza, era uma coisa assim que doía na minha alma, mas eu não sabia, eu não entendia o porquê, nem o que era. Encontrei, né, casei, passei por um processo muito dolorido, uma vida de muita escassez, de muitas dificuldades. Separei, porque não aguentava mais, estava a ponto de não sabia mais se eu vivia ou se eu morria, quem eu era, se eu era o que eu era, ou se eu era o que aquela pessoa dizia que eu era. Então, dei um basta e saí de casa com as roupas do corpo. Então, hoje, e sim, eu tenho autoridade para falar para você. Eu tenho autoridade porque hoje eu tenho uma vida extraordinária.